Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Estamos no capítulo 12 de Eclesiastes, final de mais um livro. A gente fica com saudades, mas a gente não vê a hora de ver essa Bíblia finalizada, não é verdade? Bom, então vamos começar orando e aí a gente já parte para a leitura e ver o que o Senhor tem para falar conosco. Vou colocar um louvorzinho que eu tinha esquecido de pausei aqui e deixei. Bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Tua direção, Tua orientação. Queremos Te agradecer por este tempo, por este livro que lemos, por 12 capítulos, sabe, Deus, onde o Senhor nos ensinou que dentro da Bíblia também está escrito que nós podemos aproveitar a vida. Sabe, Deus, que nós não devemos ficar esmagados por ela, mas que devemos aproveitar aquilo que nós ganhamos, né? As oportunidades que temos, sabe? As companhias. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, porque na sua palavra também contém, sabe, Deus, esse tipo de orientação para nós, para aqueles que estão vivendo esmagados pela vida, ou sei lá, sofrendo, ou só trabalhando, ou só, né, enfim, tantas coisas aí. Nós queremos aprender com o Senhor, que sempre é manso, sempre humilde, sempre bom. E é isso. Mas também queremos nos corrigir e fazer o que diz esse último capítulo. Sempre temer o Senhor. Sempre considerar o Senhor o alvo das nossas vidas. Nos ajude e nos ensine em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Capítulo 12 de Eclesiastes vai começar dizendo o seguinte: lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então, os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando e levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso, e quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro, cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então, o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Bom, então, aqui está talvez o rei Salomão, como a gente tem dito desde o início, né? Nos seus, provavelmente, últimos dias ali de vida, já na velhice, vendo as coisas e falando: meu Deus,
tô com tanta saudade da minha juventude. Quem aí é idoso e nunca sentiu saudade de quando suas pernas eram fortes, seus braços eram fortes, tinha todos os dentes, você ouvia o som claramente, você, que mais? Caminhava com facilidade, até corria. Mas agora ele está dizendo aqui exatamente isso. Ele está dizendo o seguinte: ele está orientando os jovens, né? Ontem a gente viu que ele também orientou. E ele fala assim: jovem, aproveita a sua vida, só que tenha cuidado, porque quando você morrer, você vai ter que prestar conta de tudo para Deus. E aqui, nesse capítulo, ele já começa falando o seguinte: lembra do seu Criador ainda quando você é jovem, antes que chegue os dias em que você não vai mais sentir prazer na vida. Então, sabe, você que ainda tem toda força, todo vigor, tá trabalhando aí a toda disposição, faça isso mesmo, ele te encoraja, sabe? Como a gente começou orando aqui, sabe? Aproveita a vida, aproveita esse tempo para avançar, para fazer um monte de coisa. Mas sabe, inclua o Senhor em todos eles, traga o Senhor para perto, lembre do seu Criador, lembre do seu Redentor, lembre, sabe? E é isso. E aí vai dar a conclusão dizendo o seguinte, do versículo 9 em diante: o sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis, e tudo que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como as varas pontudas e os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos, estudar mais cansamente. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Bom dia, Isabel, seja bem-vinda. Então, o sábio, o pregador, como iniciou também, né? O rei, enfim, tantas coisas que ele se intitula. Ele conclui falando que ele estudou muito nesse período de juventude, de vida adulta dele, enquanto ele pôde, ele estudou, ele examinou, ele pôs em ordem os livros, os provérbios, e ele então resolveu deixar isso tudo registrado, porque ele procurou usar palavras agradáveis e tudo que escreveu é verdade. E aí ele fala: as palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. A gente começou orando, falando, sabe? Obrigada, Deus. Obrigada, porque eu não sei você, né? Às vezes você, não tem esse problema, mas eu precisava disso, sabe? Eu precisava deste livro, eu preciso dessas palavras, eu preciso, sabe, que o Senhor às vezes me oriente por um caminho em que, Nina, tá tudo bem, leve a vida com mais leveza, com mais tranquilidade. Minha mãe esses dias falou sobre isso, minha mãe falou: ai, Nina, seja leve. Quantos aí ontem também, eu tava fazendo minhas coisas aqui, aproveitei e coloquei os cultos a palavra, né, do pastor Rodrigo, que ontem teve culto, e aí eles estão gravando, então foi bem bom. Aconselho quem, né, quiser aí, tem todo domingo, toda quarta tem cultos gravados da nossa igreja. E aí eu tava ouvindo e ele também falando, sabe, meu querido, Deus é simples, Jesus é leve, por isso que ele fala, toma o meu
fardo que é leve, que é, sabe, o meu jugo é suave. Então, eu não sei quantos aí têm vivido, né, numa correria intensa, numa vida pesada, numa vida sobrecarregada muitas vezes e não tem desfrutado da leveza e da grandeza do Senhor. Ele está no céu, Ele reina, Ele está no trono. E a gente aqui, a gente só tem que caminhar, a gente só, né? Com certeza, a gente tem que cumprir com obrigações, responsabilidades, né? Compromissos e fazer o que ele falou aqui. Vai com toda a força, vai com todo o vigor, cumpra os seus planos, alcance os seus objetivos, mas sabe que a gente possa, sei lá, que quem está precisando desse fardo leve, desse jugo suave, dessa vida mais tá tudo bem, que a gente possa também adquirir, sabe? E ele vai falar aqui que assim como os pastores de ovelhas usam aquelas varas pontudas para guiar as pessoas pelo caminho onde ela deve andar, sabe? Aqui foram esses conselhos foram para isso, sabe? Foram como essas varas pontudas para você encontrar de novo o caminho. E ele vai falar que foram dadas pelo próprio Deus, o único pastor de todos nós. E aí ele conclui, e essa é a parte mais linda, maravilhosa, que vai dizer: filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos, estudar demais cansa a mente. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Então, foi para isso que nós fomos criados, sabe? Então, como viver essa vida leve, Senhor? Sabe? Às vezes eu tô... E ele fala, estuda mesmo. Ele mesmo estudou, ele estudou pra caramba. Ele foi um homem mais inteligente, mais sábio, né? Que escreveu isso tudo, deixou isso tudo pra gente, fez coisas grandiosas. Mas a única coisa que ele descobre que ele precisava de fato fazer a vida dele inteirinha era temer a Deus e seguir os seus mandamentos. Hoje em dia não, no Novo Testamento fala que os mandamentos de Deus não estão mais escritos em pedras, né? Não são mais 10 leis, mas ele escreve isso no nosso coração, sabe? Ele vai direcionando a gente. Quando a gente abre o coração, quando a gente está disposto, tá aqui todo dia, sabe? Tá sendo orientado pela palavra, tá indo, né? Tá cumprindo nosso compromisso com Deus. Ele vai escrever no seu coração os mandamentos dele, o que ele tem em intenção para você, e ele vai falando, é por esse caminho. Às vezes vai ser um caminho duro, um caminho difícil, um caminho que às vezes a gente não quer seguir, a gente já viu isso aqui, né? Um caminho de sacrifício às vezes, mas vai ser o melhor caminho porque você vai passar com ele. E às vezes vai ser um caminho leve, um caminho tranquilo, um caminho bom. Caminho que o Senhor vai virar e vai falar assim: eu quero que você seja feliz, eu quero que você viva o que você conquistou. Deus tem as duas partes pra gente. Então que a gente aprenda. Esses dias eu e uma amiga aceitamos para conversar e a gente tava conversando e ela tava falando exatamente, né? Ela tá lendo um livro em que tava despertando nela a vontade de ensinar a filha dela tudo. E aí ela falando, nossa, porque o conhecimento disso faz isso, faz aquilo, e nananã. E ela, entendeu? Não é bom, isso não transforma a sociedade. Eu falei, pra mim, eu vou ser bem sincera que eu gosto dessa tese, dessa teoria, é bacana, né? Mas eu vejo que muita gente hoje tá nela, mas o que muda mesmo a sociedade é o conhecimento do Senhor, sabe? Eu não falei isso pra ela porque a gente estava em outro assunto, mas enfim, todo mundo conhece. Eu falei, você já conhece, né? Já conhece a minha opinião, então eu sou da teoria de que só o Senhor pode mudar a nossa sociedade. O lema da nossa igreja é essa, sabe? Reconciliar
o homem com Deus, para que a gente possa transformar a sociedade. E o meu lema é inculcar Jesus na vida dessas pessoas. O mundo tá cruel, sabe? Hoje eu me levantei em oração. Ontem eu vi um post do pastor Lipão aqui, muito ruim, de uma pessoa que foi morta porque os drogados estavam tendo dívida. Tinha dívida para pagar das drogas e ele matou uma pessoa por causa para pagar. Gente, pelo amor de Deus, até quando isso, sabe? Então, que a gente possa temer o Senhor e que a gente possa, sabe, viver essa vida em que o Senhor vai nos orientar e nos direcionar. Amém? Quase acabando o meu tempo, gente. Amanhã, se Deus quiser, a gente começa Cântico dos Cânticos. Deus abençoe. Obrigada, Isabel.